Fala aí galera, beleza? Aqui fala sou eu, Edu, aqui pra mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute Família. Hoje mais uma visão de cartola pra vocês. Bora falar a última rodada, montar o time desta próxima rodada também. E simbora. Fala a última rodada, Patrimônio desceu 5, tá? Foi uma rodada bem ruim, uma rodada bem fraca pra todo mundo, né? Algum outro que acertou um jogador mais difícil, né? Que imitou. A gente falou de alguns que foram bem, porém não colocamos o time, né? Então é meio complicado, tá? Nosso time fez um total de 41 pontos, fomos mal, né? A defesa ajudou a gente mal, né? Ninguém foi bem, ninguém pegou SG. O Pedro Henrique nem pegar SG fez 6,30 ainda. Entrou o Luciano Ju porque o René não jogou, tá? E o Fabrício acabou tomando 2 gols e defendeu 2 bolas, tá? Então a gente acabou errando o goleiro. O Léo Jardim, que a gente falou, fez 7 pontos, tá? O Léo Jardim foi bem, que a gente falou. Era uma aposta boa pra rodada. No meio de campo, nosso meio de campo eu achei bom, a questão do Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Veiga não foi bem, quem imitou foi o Aníbal, né, que meteu o gol, tá? E no ataque, nosso ataque foi bem ruim, né? Dos 6 que a gente colocou, o Cano ainda foi o que mais pontuou, né? E ajudou um pouquinho a alavancar a pontuação. O Anderson foi bem, que a gente falou, o Ganso foi bem, que a gente falou, e o Elinho também foi bem, que a gente falou, né? Então, a gente errou alguns jogadores e a gente falou pelo menos dos outros, né? Isso é complicado, a gente tem que escolher 11, né? Infelizmente, não dá pra colocar todo mundo que a gente quer. Vamos pra essa rodada, gente? Vamos pra essa rodada, que essa rodada é complicadíssima. Alguns jogos que na teoria eram bons, perderam alguns jogadores, como é o caso do Galo. O Galo tá com muitos desfalques, tá difícil você acreditar nesse Galo pra essa próxima rodada, sem Hulk, sem Paulinho, tá? Então, vamos falar dos jogadores pra essa rodada. Começando com o Everton, já que é o goleiro mais caro, eu acho uma boa opção, tá? O Palmeiras contra o Bragantino, o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, foi muito bem contra o Vasco, foi muito bem contra o Atlético Mineiro também, tá voltando a jogar muito bem, então o Everton é uma opção boa sim, porém, outros cartoletos eu tô com um orçamento mais baixo para se apostar nessa rodada, tá? Aqui pra baixo eu já vejo o Léo Jardim como uma opção boa de novo, porque o Juventude não é um time que faz tantos gols, e o Léo Jardim é um goleiro que defende muitas bolas, então, mesmo se não pegar esse dia, o Léo Jardim tende a defender, tá? Então, pra mim, o Léo Jardim é uma opção interessante. O meu goleiro já está aqui, 5 pontos pro Jandrei, tomando 2 gols do Corinthians, tá? Vou tentar pegar esse saldo de gols do São Paulo, vai tentar catar esses 5 pontos, né? Vou ter que, infelizmente, botar meu jogador de São Paulo, que é o Jandrei, porque eu não sinto confiança em ir no Rossi, que é o goleiro que tá todo mundo indo. É o mais calado, é o Rossi, tá? Seria interessante eu ter o Rossi pra ter alguém na defesa do Flamengo, já vou avisando que eu não vou ter, tá? Então seria interessante para ter alguém na defesa do Flamengo, eu colocar o Rossi, que daí seria o jogador que menos prejudicaria, né? E até sai mais barato. Porém, tô confiando no Jandrei pra tentar pegar um SG mais seguro, que na minha opinião do São Paulo é o SG mais seguro da rodada. Outras apostas, eu acho que o John acho que é uma boa opção essa rodada, tá? O Botafogo em casa é muito forte, já pegou 3 SGs de 6, então acho o John interessante. Além de ter algumas defesas por jogo, uma média de 2 por jogo, tá? Se pegar esse dia, mais 7 pontos ele faz, tá? O Rossi é sim uma opção interessante, porém eu acho um jogo complicado do Flamengo, tá? Não acho um jogo mais dos fáceis, eu geralmente não acerto a rodada que o Rossi vai bem, então eu tô zero conferindo no Rossi. Nessa rodada com certeza ele vai fazer 10 pontos, porque eu não vou colocar ele vai imitar. Eu tenho essa pira com o goleiro, quando eu não coloco o goleiro ele vai sempre muito bem, tá? E daí uma opção mais barata, se quiser arriscar, pra mim o Anderson ele vem forte pra tentar pegar esse SG contra o Fluminense. O Fluminense tá bem ruim ofensivamente, bem ruim defensivamente. O Cruzeiro é uma opção boa, o Anderson nesse caso, pra gol nessa rodada, tá? Então eu fiquei com essas opções, eu vou ficar com o Jandrei, que pra mim é melhor, é uma opção um pouco barata e o do SG bem interessante. Laterais, rapaziada, laterais aí eu vou ter que gastar. Aí eu vou ter que gastar, eu tô em dúvida, mas por enquanto eu tô gastando 14 cartões no Piquerez. Por motivos que o Palmeiras tem um SG muito bom, o Piquerez tá parecendo muito bem ofensivamente, tá desarmando, é um cara que cruza muita bola na área, se o Flávio Lopes jogar é melhor ainda, o Piquerez cruzando, e também tem a questão do pênalti. Quem bateu o pênalti no último jogo não foi o Veiga, foi o Piquerez. Então se tiver um pênalti, o Piquerez é muito provável de bater, tá? O Gomes tá na seleção e o Veiga não tá com confiança pra bater pênalti. Então o Piquerez vira mais uma oportunidade da gente tentar pegar um gol com um defensor, né, que ia ser bem interessante. Além disso, ele tem uma média muito boa, né, gente? Olha essas pontuações. O pior dele foi 1,40, tá? Então eu vou arriscar perder cartão do Piquerez, mas eu acho que é o melhor lateral da rodada. É até melhor do que o lateral mais escalado, que no caso é o Wellington, tá? Junto com o Ayrton Lucas. Eu vou com o Wellington, né? O Wellington é um cara que tá sendo bem regular, 16 desarmes em 7 jogos, bem interessante. Se pegar o SG melhor ainda, né? E também tem a questão ofensiva que ele também participa de vez em quando, tá? Mas ele é um lateral que fica mais. O Vinícius até sobe mais do que o Wellington. Me desculpem em São Paulino se eu estiver errado, tá? Mas se não me engano é isso, tá? Outro lateral que é interessante é o William, tá? O William é uma aposta, e é boa aposta, tá? Eu também ficaria na dúvida entre Piquerez e o William. O William um pouquinho mais barato, o William desvalorizado, e que tá com uma média básica muito boa, melhor que o do Piquerez, né? 23 desarmes, o Piquerez tem 12. E na mesma quantidade de quase o dobro de desarme, né? Então o William é um cara que ele teria essa assistência e o desarme. Então a gente foi com o William na rodada dos 11 pontos. Acho interessante o William ser saudade de novo, é uma boa aposta para quem quer ter um jogador diferente na zaga. Para fugir de Ayrton Lucas, o Wellington, Piquerez, o William é muito bom. O próprio Ayrton Lucas é uma boa opção, porém tá voltando agora, eu não tenho certeza se vai jogar bem, não é um cara que tava destoando muito, né, claro, fez 10 aqui, 9 aqui, mas não é um cara que tá participando com assistências e gols, então eu vou deixar um pouco de lado o Ayrton Lucas nessa rodada. Acho que sim, uma opção interessante, mas pra mim o SG do Flamengo contra o Bahia não é confiável, não é confiável, ele pode participar ofensivamente, isso é reverter em tirar o SG dele, né, e tipo, ele conseguir passar sem esse SG.
numa pontuação boa. Mas eu não vou trazer o Arthur Lucas pro meu time não, tá? Outras opções, tem o Marcos Rocha em virtude do Piquerez, mas não acho que vale a pena. O Marcos Rocha não está jogando ofensivamente e não está desarmando. Seria muito mais pelo SG. O Bustos pega a ponta do Wesley Gazova, né, o Wesley. Então seria uma opção interessante pensando em desarmes, mas eu não acho que vale a pena, tá? Sinceramente, acho que não vale a pena. Aqui pra baixo temos o Igor Vinícius, que é fazendo um diferencial em cima do Wellington. O Igor Vinícius mais ofensivo aqui nessa rodada de assistência, tá? Acho interessante também o Igor, mas eu prefiro o Wellington por ser mais consistente, tá? Tem mais também a questão dos desarmes melhor do que o Igor Vinícius nesse caso, mas também é uma opção interessante, tá? E daí que pra baixo aí fica bem mais complicado. Tem o Wesley, né, que tava pegando o SG, tava fazendo uma boa pontuação. Mas aí, se botar alguém no Flamengo, bota o Ayrton Lucas, né, gente? Não vai no Wesley, tá claro? O Wesley pode imitar, mas, pô, o Ayrton Lucas é muito mais jogador de cartola. Na zaga, rapaziada, na zaga, confesso que eu queria muito ir de Murilo. Se eu não me engano, não vai dar dinheiro. Se der dinheiro, eu vou tentar botar o Murilo, mas não vai dar, eu acho. Tenho quase certeza que não dá. O time tá muito encaixado. Tem uma peça, né, ali que a gente vai ter que se sacrificada. Mas eu queria muito o Murilo. O Murilo é muito melhor na bola aérea do que o Naves. É um cara que tem o SG. O desarme dele não é tanto, tá? Mas é um cara bem interessante na questão da bola aérea. Não fez gol ainda nesse campeonato, mas o Murilo sempre muito bom em cruzamentos. Ele sempre muito bom na bola aérea. É melhor que o Gustavo Gomes, até na minha opinião. Em fases, o Murilo é melhor que o Gustavo Gomes. O Léo Ortiz está sendo um dos zagueiros mais escalados. Ele está jogando de volante. Eu vou até confiar a procedência aqui. Se ele vai jogar de volante mesmo, porque tem a volta do Ayrton Lucas. Eu não sei se tem necessidade de jogar de volante, tá? Mas se eu não me engano, tá como volante ainda. Olha, fez 1,20 jogando de volante. Eu não acho que compensa o risco desse confronto, tá? O pessoal tá indo mais pelo caso que o Flamengo contra o Bahia, mas eu não vou arriscar. Eu vou com o Arboleda, né? O Arboleda tá no mais calado sim, um cara mais consistente, um cara de desarme, um cara de bola aérea também, tá? Interessantíssimo e tá desvalorizado. E meu outro zagueiro vai ser minha aposta, vai ser o Naves, tá? Eu vou botar o Naves do Palmeiras, bem regular, tá desarmando, mas pouco tá desarmando. E também, ele não é ruim na bola aérea não, ainda não fez um golzinho, mas o Naves é um cara que tem uma estrutura boa e já ganhou de cabeça do Verratti várias vezes contra o jogo do Vasco, que ganhou algumas bolas de cabeça do Verratti, então talvez na bola aérea possa surpreender, mas é mais pensando em ter mais um SG do Palmeiras. Eu acho o SG do Palmeiras bem interessante essa rodada e que pouca gente vai, tá nem no mais caso de nenhum jogador, então o Naves seria uma opção interessante. Aí se você quiser fazer um diferencial, eu prefiro até o Léo Pereira do que o Léo Ortiz, tá? Mais barato e o Léo Pereira tem a bola aérea, pode bater até falta, tá? Então isso é interessante, tá? O Léo Pereira nesse sentido. Aqui pra baixo tem o Diego Costa também, que é um cara que ele é assim um pouco regular, tá? Dá pra você fazer essa aposta no lugar do Arboleda, porém tô preferindo o Arboleda, tá? Tem o Zé Ivaldo contra o Fluminense, um cara, né, mais por questão do saldo de gols, tá? Também não é ruim ofensivamente, mas é mais pelo saldo de gols contra o Fluminense, que é um pouquinho provável, tá? E daí aqui pra baixo é mais complicado, né, gente? Aí não dá mais pra ter tantas opções. Acho que a gente fica mesmo com os zagueiros do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo, tá? Eu acho que são as melhores opções, né? O do Flamengo eu não concordo muito, porém, comparado com as outras, o do Flamengo sim é uma opção interessante, tá? Não vem me colocar o Davi Luiz, tá, gente? Pelo amor de Deus, coloca o Léo Pereira, daí se for colocar um zagueiro diferente do Léo Ortiz, né, que tá jogando de volante, tá? Eu acho que não deve render a ponto de você colocar o Léo Ortiz, tá? Meio de campos. O meio de campo mais escalado tá esses três aqui, ó. Lucas Moura, Matheus Pereira e Veiga. Eu vou ter uma diferença só desses jogadores, tá? Eu vou explicar o porquê. Tá, primeiramente, o Lucas Moura vai ser o meu primeiro jogador, muito caro, 18, porém tá valendo investimento, tá pontuando, tá jogando bem, tá sendo o motor do time do São Paulo e ainda tá desarmando. Então, contra o Cuiabá deve ser muito bem acionado, né? Um cara valorizado, porém acho interessante sim pra essa rodada. Matheus Pereira é uma boa opção, Furigo? É uma boa opção, porém se eu colocar o Matheus Pereira, Lucas e Piquerez no mesmo time, eu vou perder a cartoleta na certa. Nem que o resto do time valoriza, os três vão perder muita cartoleta se forem mal. Tá? Então eu não vou ter o Matheus Pereira, ele pode jogar mais ofensivamente, mais centralizado, se eu não me engano. Vou até conferir aqui com vocês ao vivo. Se eu não me engano, ele estava centralizado, né? Agora puxou. Tá, se jogar o Arthur Viana ou o Arthur Gomes, o Matheus Pereira de meia é melhor. Mas se jogar centralizado como centroavante, eu não gosto, tá? Porém, se jogar de meia armador é uma boa opção sim, tá? Eu só não vou com ele pela questão da valorização mesmo. Tá muito valorizado e se eu botar ele, a minha cartoleta vai de ralo, já tá muito ruim nessa questão. Então, economizei um pouco nos zagueiros, poderia economizar mais, poderia economizar também mais nas laterais e no goleiro. Porém, pra mim, acho que as melhores opções em questão de saldo de gols. E 5 pontos vale muito, tá? Mas o Matheus Pereira é muito bom. Se não tivesse tão valorizado, eu com certeza colocaria e até tiraria o Veiga, né? Que vai ser nosso outro meio campista. Mas a questão é que pode bater o pênalti, mesmo que esteja sendo o Piquerez, porém a gente cega esse potencial, vai que o Piquerez se machuca, vai que já tenha saído de campo quando tiver o pênalti, né? Ou algo do tipo. E também o Veiga finalizou muito contra o Vasco nesse jogo, não conseguiu finalizar, mas tá chamando o jogo, tá? Tá batendo bola aérea, se jogar o Flávio Lopes é bem interessante, ele nessa batida de escanteio, tá? Então o Veiga é interessante sim para essa rodada, vou estar com o Veiga, tá certo, ele está no mais escalados, um jogo bom pro Palmeiras, um jogo disputado, um jogo difícil, mas um jogo bom que eu acho que o Palmeiras é favorito. Tem o Scarpa, fiquei com a dúvida de colocar o Scarpa, porém o Scarpa tá jogando mais recuado, vou até pegar aqui pra vocês,
Deixa eu até ver um negócio, deixa eu ver até o jogador de São Paulo aqui rapidinho, só pra ter uma dúvida. Não, tá tranquilo. Se tinha algo diferente, tá? Vou até pegar aqui pra vocês o Atlético Mineiro. Ele tá jogando aqui, só que ele contra o Palmeiras jogou muito recuado. Só que eu acho que nesse jogo ele vai jogar mais ofensivo. Porém, mesmo assim, gente, sem o Paulinho, sem o Hulk lá na frente, é complicado você confiar no Scarpa, tá? O poderio ofensivo do Galo fica muito fraco, tá? Muito fraco mesmo, tá? Então eu deixaria o Scarpa de lado nessa rodada. Everton Ribeiro com uma possível doença interessante, né? O Everton Ribeiro tá fazendo uma média básica assustadora, que deu assistência, né? Nesse jogo, né? Mas mesmo assim tá fazendo uma boa média básica, tá sendo muito participativo, tá? Acho interessante. O próprio Jean Lucas também, sem assistência, meteu 9 pontos, tá? Então absurdo o Jean Lucas, acho que pode ser uma aposta interessante sim de novo de ter no time, tá? E daí aqui pra baixo aí temos algumas opções, mas que são mais arriscadas, assim, que você não tem tanta certeza. Eu acho o Aníbal interessante, mas dobrar do Palmeiras eu acho que não vale a pena, ainda mais com o Aníbal valorizado, não sei se compensa, tá? Sinceramente, o Aníbal não é um jogador de estourar toda a rodada que nem foi esses 12 pontos, tá? Chega ofensivamente, mas chega menos do que outros jogadores, como é o caso do Veiga, tá? Dá pra você botar alguém do São Paulo no meio de campo? Dá pra botar o Alisson? Até dá, mas eu acho mais arriscado, tá? O Alisson não é aquele cara que, nossa, 1001 desarmes todo jogo e vai pisar ofensivamente. Pode inventar nessa rodada, pode, mas, tá ligado? Não é certeza. O Luiz Gustavo é bom de bola aérea, tá? Mas eu acho que eu deixaria passar. Mas 5 desarmes em 3 jogos tem que se considerar. Dá pra fazer essa aposta. Mas nosso meia, ele tá aqui um pouco mais escondido, vai ser uma aposta também, gente. Acho que até o Zé Rafael é interessante, tá? Mas não tá conseguindo ter uma constância de pontuação, então eu não tô colocando. O Nestor também é um cara que joga bem ofensivamente, tá? Se não me engano vai jogar mais avançado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o Nestor vai jogar mais à frente, o Nestor é interessante, né? Posso até chegar com o Nestor nesse time aqui, tá? É uma dúvida minha de agora, focar um pouquinho mais no São Paulo ofensivamente. Mas eu quero fazer uma aposta, eu quero botar o Shailon, batedor de pênalti oficial do Atlético Goianiense, tá? Perdeu um pênalti contra o Flamengo, se não me engano foi aqui ou foi antes, tá? Mas é um cara que tem 6 desarmes pra um meia, é um número legal. Meteu o gol aqui, fez 12 pontos, tá? Enquanto o Criciúma, acho que desde ser um jogo aberto, jogando em casa, o Atlético Goianiense é um pouco mais favorito. Então o Charles tem a questão do pênalti, tá? O Luiz Fernando jogou bem contra o Fluminense, meteu o gol, né? Que deu a vitória, que deu empate depois da vitória, tá? Mas o Shailon, vou confiar na questão do pênalti do Shailon e também na questão ofensiva, né? Vamos confiar nesse ataque do Atlético Goianiense, é arriscado, tá, gente? Poderia botar um Lohan pra pensar no Flamengo aqui, mas, pô, gente, eu não tenho confiança no Lohan ainda, não que eu tenha no Shailon, mas o Shailon pelo menos tem o pênalti, tá? Então eu vou tentar arriscar num jogador diferente do que vai estar no mais escalados pra tentar tirar uma pontuação, vai que o Shailon faz 12 pontos de novo e estoura, tá? Mas quem quiser ir com o Matheus Pereira, ó, a melhor opção é o meio campo padrão, com o Matheus Pereira, tá? Depois eu acho que vem realmente o Shailon, acho que o Nestor tem seu potencial pela questão mais ofensiva, o Luiz Gustavo tem a questão da bola aérea, então tem algumas boas opções, mas o normal é você botar mesmo o Matheus Pereira. Eu tô fugindo do óbvio também pela questão do dinheiro, porque eu gastei muito no Piquerez, gastei muito no Lucas, gastei bastante até no Naves e no Jandrei, o Veiga também custou 10, então, né, tem que economizar, querendo ou não, tá? No ataque já vou avisando, gente. O jogador mais caro da rodada é o Pedro. Não tô com ele. Não tô com ele. Eu vou arriscar. Eu não tô confiando no Flamengo. Eu não tô confiando no Flamengo. Acho que pode ser um erro meu, mas eu não tô confiando. Não é questão de ser palmeirense nem nada. Mas é questão que é um jogo difícil e que eu acho que o pessoal tá confiando muito no Flamengo. Eu tô tentando ir numa outra base, pensando em outro sentido, tá? O Caleri, eu acho que não tem que colocar o Caleri é o segundo jogador mais caro da rodada, metendo gol, um cara que finaliza muito, sofre muita falta, também faz falta, mas é um cara muito interessante e também pode bater pênalti, tá? Se não me engano, o batedor é o Luciano, tá? Posso estar errado, mas o Luciano também é uma opção interessante. Você que queira dobrar o Luciano, você querer trocar o Caleri pelo Luciano, também acho interessante, mas é uma aposta sua, você vai correr esse risco, eu não vou correr, tá? Dá pra botar Luciano e Caleri, ainda mais se você trazer o Matheus Pereira aqui, ou trazer o próprio Shailon, acho que dá pra botar o Luciano e Caleri e fazer uma aposta desses dois, tá? Mas eu quero ter um ataque um pouco mais, não diferente, mas um ataque que consiga pegar outros confrontos, como é o caso do Júnior Santos contra o Atlético Paranaense. Tá fazendo pontuações regulares demais, é um cara que tá participando muito, finalizando muito, é um cara que puxa o jogo tá sendo tudo pra ele, mais pra ele do que pro Tiquinho, então eu vou botar o Júnior Santos, tá? Nessa rodada, é o meu atacante titular, tá? O Luiz Henrique também é uma opção interessante, tá tendo bastante constância, porém o Júnior Santos tá jogando melhor, tá? E foi bem nas últimas rodadas, vou colocar o Júnior Santos no time nessa rodada, beleza? Outras opções, tá? Eu acho que daí a gente pode fechar. Eu vou fechar com o ataque do Palmeiras. Eu vou focar no Estevão. O Estevão, pra mim, vai ser meu último atacante, tá? Cara, olha as últimas duas rodadas, velho. 16 e 13. Quando eu parei de colocar o Estevão mitou. Que legal. Vou botar ele de novo e vai fazer nada. Porém, um cara que chama muito o jogo, um cara que vai muito pra cima. Não tem como não ir com o Estevão, na minha opinião. Na verdade, tem, né? Por causa do Pedro. Por causa também do Luciano, que fizeram uma dupla do coisa, mas eu vou tentar focar no Palmeiras. O Palmeiras tá me chamando a atenção, né? Eu acho que já tem um potencial ofensivo do São Paulo legal. O Pedro, realmente, eu não confio no Flamengo, mas eu acho que ele sim pode ir muito bem. Recomendo o Pedro nessa rodada. Eu acho que se você tem dinheiro, fazer um ataque padrão é interessante com o Júnior Santos, Caleri e Pedro, tá? Mas como eu tô com pouco dinheiro e também eu não tô indo muito bem nas rodadas, eu vou tentar arriscar, trazendo o Estevão e trazendo o Shailon, tá? O Estevão pela fase muito boa que vive.
E daqui pra baixo aí é mais complicado mesmo, gente. Eu não iria com ninguém daqui de baixo, tá? Eu acho que as apostas realmente pode ficar com a questão do Rony não, do Estevão, até o Luiz Araújo tá fazendo boas pontuações, tá? Acho que o Luiz Araújo tá interessante, tá? Eu vou fazer um diferencial em cima do Pedro, beleza? Mas eu vou ficar com esses jogadores, tá? O Luiz Henrique também é interessante, o Luiz Fernando, tá? Mas aí é mais aposta mesmo, já tô apostando no Atlético Goianiense com o Shailon pela questão do preço, tá? Com 8 cartões, gente, o que eu posso fazer com o treinador? Não tem muito o que fazer. Eu vou botar o Jair Ventura pra jogar em casa. Eu acho que pra mim é a melhor opção dos baratos, tá? Se você tem mais do que os cartões que eu tenho, acho que o Seabra já começa a te entregar um bom potencial. O Arthur Jorge também é interessante, porém eu começo a gostar mais na questão daqui pra cima. Eu acho que o Zubeldia é o melhor disparado. Você tem que ter o Zubeldia se você tem dinheiro. Você tem 2 cartoletas a mais, né, do que as 8 que eu tenho. Você bota a Zubeldia e corre pro abraço que vai ser muito interessante, tá? Então, Zubeldia, pra mim, é a melhor opção como treinador. E daí tem Tite também e tem o Abel Ferreira. Pra mim, o Zubeldia é o primeiro, o Abel Ferreira é o segundo. E daí a gente vem com o Tite, vem também com o Arthur Jorge. E o Jair Ventura também acho que se enquadra nessas boas opções, tá? Banco de reserva depois do capitão, vamos ver se tá tudo certo, tudo certo, boa. Goleiro reserva, vou botar o Léo Jardim, tá? Achei uma aposta interessante pra essa rodada. Lateral, vou botar o Ayrton Lucas, né? Vai que não joga um ou outro, tá? O Ayrton Lucas joga. Vou botar o Léo Pereira, pra secar esse Flamengo. Vou botar o Lohan, porque não tem muita opção mesmo. E atacante reserva, a gente vai com... Puta, aqui é complicado, hein, gente? Aqui me complicou. Vai com o Breno Lopes? O Breno Lopes é meio irregular na pontuação, bem regularzinha até. Só que é complicado se pensar em alguém aqui. O Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianiense, também não faz nada, né? Complicado demais esse reserva aqui. Eu acho que não vai precisar entrar, né, gente? Mas, né, é sempre bom a gente caprichar um pouquinho mais nos reservas. Será que um Veron? Tá aqui... Complicada essa escolha aqui, eu tô me batendo com reserva. Eu vou botar o Emiliano Rodrigues, tá? Vou botar o Emiliano Rodrigues como meu atacante reserva. Capitão, gente. Capitão, vou com o Caleri. É o confronto mais fácil na teoria. É um cara que tá numa fase boa. É o cara que todo mundo joga pro Caleri. E eu vou com o Caleri. Mas eu acho que dá pra botar também com o Lucas Moura. Eu acho que o Lucas também é uma opção interessante como capitão. O Júnior Santos também tá sendo bem regular. Dá pra confiar nele. Aí o Estevão um pouquinho mais de aposta, que a gente não sabe se ele vai detonar a partida ou não. Mas o Estevão também é muito boa opção. O Veiga aí é mais arriscado, tá? Uma opção que eu já sempre, que eu falei algumas vezes, o Piquerez de capitão às vezes surpreende, tá? O Piquerez de capitão às vezes é interessante, mas eu não vou arriscar, vou com o Caleri, vou lá tranquilo, porque eu usei demais com o Steven Shailon aqui fazendo diferencial, não tendo ninguém do Flamengo no time, muito menos na zaga, que tem 3 jogadores do Flamengo, né? Então, vou fazer esse diferencial aí, vou com um time um pouquinho mais mudado na zaga e umas 2 apostas no meio, tá? Para tentar tirar uma pontuação boa nessa rodada, beleza? Vou confiar bastante no Palmeiras, no São Paulo e também trazendo um jogador do Botafogo e trazendo um jogador do Goianiense, beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha o do vídeo. Tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, vou estar lendo, se você quiser comentar alguma coisa, tá? E quem assistiu o último vídeo do Dudu, me desculpa, né? Eu postei um negócio, deu 2 dias, o Dudu ficou no Palmeiras, né? Mas tudo bem, tá lá o vídeo comentado, se você quiser saber a minha opinião na hora que eu soube a notícia. Mas agora o Dudu fica no Palmeiras, tô apoiando o Dudu sim no Palmeiras, tá? Deixa eu até ver a questão dos atacantes do Palmeiras. Será que o Dudu tá como dúvida? Vamos ver essa questão? Vamos ver essa questão se o Dudu tá como dúvida? Favorito, provável e dúvida. Tá o Flaco Lopes, tá? Deixa eu até conferir o time do Palmeiras pra vocês, só pra passar a informação mesmo aqui no Joga 10 News, quem pode jogar. Eu até tinha visto anteriormente, tá o Vanderlão um pouquinho mais avançado. Se o Vanderlei jogar de ponteiro, é interessante, tá, gente? Mas eu acho que acho que o Piquerez e o Vanderlão, até mesmo o Caio Paulista, podem se revezar nessa questão. Eu não acho que ele vai botar o Rony centralizado, tá, na esquerda. Eu acho que realmente ele vai dobrar as laterais, o Caio Paulista ou com o Vanderlan, e vai vir com o Rony centroavante. Por isso que eu nem recomendei o Flaco, mas se o Flaco jogasse era uma opção sim, tá? Mas ainda prefiro a fase do Estevão, que tá melhor, beleza? Só pra saber um negócio, quanto tá custando o Dudu. O Dudu está custando um total de 10 cartoletas, tá? Então não apostem no Dudu, né, gente? Não sabemos nem se joga, provavelmente vai pro jogo, na questão de banco, pelo menos, mas pra jogar, né, é complicado, né? Mas depois dessa situação toda. Então, gente, desde lá se inscreve se gostou do vídeo, segue lá no Insta, do Forico, sempre postando quando sai vídeo novo e também postando o time atualizado, que daqui 20 horas fecha a rodada. O primeiro jogo da rodada é o Botafogo e Atlético Paranaense, vamos estar de olho se... E também o Atlético Goianiense contra o Criciúma, né? Então, vamos ficar de olho se joga Shailon, se joga Júnior Santos, ficar de olho. E se tiver algumas mudanças, eu aviso lá no Instagram antes da rodada fechar, né? Como falei, tem uma dúvida aqui, né? Talvez dobrar o São Paulo aqui com o Rodrigo Nestor, ou, né, fazer algumas mudanças aqui, mas eu acho que o time vai ficar por isso mesmo, difícil mudar, tá? O time não ficou do jeito tão como eu gostaria, mas com o dinheiro que eu tenho é isso. Então, gente, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada que nessa última rodada foi triste.